habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si, ou de sabor dentro de si, é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos, durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos dissabores. Não é porque há algo de errado com o mundo. É só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. Quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti, ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada. Essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. Isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. Neste momento, seja qual for a natureza de quem você é agora, por estar essencialmente acontecendo por escolha, e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. Seja lá o que for que sejam submetidas, seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas, aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso, que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. Portanto, o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade. É exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. Quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano, infelizmente, a maioria das pessoas se refere a atos de bondade. Não, ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida. E se a escolha fosse consciente, obviamente, ela seria uma escolha de bem-aventurança. Nós temos que redefinir
esse contexto social de entender a humanidade como bondade. Por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos, eles inventaram isso, de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer. Não, bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer. Por quê? O alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade, e o objetivo final é a liberdade. Nós falamos apenas em libertação suprema, nós nunca falamos em Deus Supremo, porque tal coisa não existe. Os devotos do planeta, aqueles que estão perdidos na devoção, geralmente parecem malucos para os outros que se acham espertos. Mas você precisa entender, um devoto é alguém que passa a maior parte do seu tempo e vida em estados de bem-aventurança. Ele é quem realmente está exercendo essa escolha. É só que, talvez ele tenha se tornado socialmente incompatível, porque ele não cuidou das outras coisas. Mas se ele quiser, ele pode cuidar das outras coisas também. Pode ser que ele não se importe. Essa é uma escolha. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? Se você tentar ter tudo, você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida, tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas, experimente. Afinal, qual é o problema? Existem muitas vidas. Você acredita em muitas vidas? Então, qual é o problema? Você pode tentar e desperdiçar mais uma. Tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto, essa foi uma escolha inteligente que Iradi fez. Em vez de ter tudo, tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade. Este é um estado abençoado. Isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade, seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico, esse anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como o desejo de ter tudo, de possuir tudo. Se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, mas ao contrário escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem, e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes, de que adianta fazer um investimento que não compensa? Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito. Se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda. Se você jogá-la, inicialmente ela cambaleia para todo lado. Enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro. Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando. Um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo.
Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento, ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. Permanecer na adolescência não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semi-desenvolvido para sempre, para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão, ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre. E quando a morte vier, ainda cambaleando, confuso, que antes de a vida começar, ela acabou. Se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem radiantes, nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas. Seus rostos têm uma expressão de perplexidade, porque quando chega o último momento, de repente elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. Aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. Aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles. Mas os demais ficam simplesmente perplexos, porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça. E quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico, é para valer, acredite. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. Mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. A vida e a experiência de vida, para a maioria das pessoas, parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. A certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. Só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. Você poderia fazer isso hoje, sabe? Apenas se por acaso você morrer amanhã, verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? Suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. Porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então você nunca se estabelecerá como um ser humano. Você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. Existe um caminho agora? Definitivamente existe. Ainda é um processo espiritual muito ativo. Um corpo recentemente morto tem certas possibilidades. Então, certos sistemas usam isso. Se você realmente quer ver mortos serem ressuscitados, e esse tipo de coisa, essas são as pessoas. Agora significa... Gora significa terrível. Agora significa aquilo que está para além do terrível. Então existe um caminho agora? Definitivamente existe. Ainda é um processo espiritual muito ativo. As pessoas usam várias substâncias para fazer muitas coisas diferentes. Um corpo recentemente morto tem certas possibilidades.
Então certos sistemas usam isso. Então o que eles estão fazendo é, ainda tem prana no corpo que está morto. Então eles estão sentados lá. Se você for a Manikarnika e Harishchandra Ghat, agora eles estarão sentados lá observando. Todos que chegam, eles perguntam: qual a idade dessa pessoa? Como ela morreu? É por isso que aqueles que não querem que isso seja revelado, cobrem com lonas de plástico para que as pessoas não possam ver. Qual a idade da pessoa? Eles não dirão qual era a idade da pessoa. Mas os agores querem saber. Se é uma pessoa jovem, alguém que era uma vida vibrante e que por algum motivo morreu, eles querem esse tipo. Quando isso acontece, eles querem fazer trabalho ali. Eles querem fazer uso da energia que é liberada. Quando o corpo começa a queimar, esse prana tem que sair imediatamente. Quando sai, eles querem fazer uso dessa energia vital para fazer algo com eles mesmos. Se você não conhece a ciência disso, não pode apenas pensar que é tudo bizarro. Sim, é uma maneira extrema de fazer as coisas. Não é para todos. Por que alguém escolheria tal caminho? Porque eles não veem a vida como boa e má. Eles apenas veem a vida como uma possibilidade em direção ao Supremo. Eles não se importam como chegarão lá. Agora nunca foi um tipo de caminho socialmente aceitável, porque as coisas que eles fazem são totalmente além de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, eles fazem várias coisas. São um tipo de pessoa. Se você realmente quer ver mortos serem ressuscitados, e esse tipo de coisa, essas são as pessoas. Eu diria uma tecnologia muito rudimentar. Se você quiser olhar todos os sistemas de espiritualidade como uma tecnologia, é uma tecnologia muito rudimentar, mas ainda é uma tecnologia. Funciona, mas é muito rudimentar. Veja, agora você quer encontrar água? Você pode cavar um poço com suas próprias mãos, ou pode usar uma alavanca e uma pá e cavar. Ou pode usar outro tipo de perfurador mais sofisticado, ou seja, o que for, e cavar. Ou pode usar uma máquina de perfuração e cavar. Hoje, você pode até fazer isso com laser, é caro, então ninguém faz. Se não, com laser você poderia cavar um poço. Mesmo poço, mesma água, mas a maneira como você faz é diferente. Então, se você fizer isso com suas próprias mãos, na hora de beber a água, você não terá mais nem unhas nem pele nas mãos, mas você não se importa, porque você tem tanta sede, tanta sede. E também será um processo muito longo, mas ainda assim, você não se importa, não quer olhar para nenhum outro lugar, exceto para onde a água está. Você apenas quer ir. Se você está nesse tipo de coisa assim, mas o problema com esse tipo de coisa é que suas mãos podem se desgastar antes de você alcançar a água. Pessoas já alcançaram. Não é que não tenham. Com as próprias mãos, as pessoas cavaram poços e encontraram água. Mas, se você não tiver mãos fortes o suficiente, elas simplesmente podem se desgastar até o osso antes de você chegar até a água. E depois que sua pele sair, você pode não ter mais força para cavar. Então esses são tipos de caminhos. Se 1000 pessoas o seguem seriamente, uma pode conseguir. Outras se perderão. Então esses caminhos geralmente são seguidos mais para adquirir poderes ocultos do que para a dimensão espiritual. É por isso que eles seguem esse caminho. Como um processo espiritual também é uma possibilidade, mas a maioria das pessoas pode não chegar lá, porque a maioria das pessoas não tem esse tipo de perseverança, nem tem esse tipo de coragem, nem são capazes de lidar com a repugnância.
porque você tem que fazer as coisas mais repugnantes no caminho Agori, mas são feitas por pessoas que querem adquirir certos poderes para dominar a vida, para dominar outros seres humanos. Nesse contexto, sim, tem sido um caminho ativo e eficaz. Também tem sido um processo espiritual ativo e eficaz para algumas pessoas, mas essas são poucas e muito raras, não é para todas. Outros simplesmente se quebrarão em caminhos como esse. Eles simplesmente se quebrarão porque exige um tipo diferente. Eles querem evoluir para um lugar onde o que você considera algo abominável, eles estão tentando se tornar amigos disso. Porque no momento em que você gosta de algo, e no momento em que você não gosta de algo, você dividiu a existência. E uma vez que você dividiu a existência, você não pode abraçá-la. Então, eles estão indo com aquilo que você não seria capaz de suportar. O que é mais abominável para você, é disso que eles se tornaram amigos. Porque eles querem eliminar o que gostam e o que não gostam, tudo é igual para eles. Essa é uma maneira de... O que queremos fazer para todos os indivíduos não acontecerá somente porque ele o quer, acontecerá porque ele adquire a capacidade necessária. Sem a capacidade, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, somente sonhos vazios acontecerão. Se a vida tiver que acontecer, nós temos que adquirir a capacidade necessária. E as nossas capacidades dependem fundamentalmente de o quão inteligentemente podemos funcionar em todas as situações de nossas vidas. E isso depende fundamentalmente de quão bem conectado o nosso cérebro está. Na antiguidade, neste país, nesta cultura, existiam sistemas elaborados sobre como treinar o cérebro, como conectar o cérebro o mais intensamente possível. Tem pessoas, há um caso muito bonito que aconteceu na década de 30. Você já ouviu pessoas entoando longos cânticos, talvez num templo ou em algum lugar? Você já ouviu pessoas fazendo se cantando e cantando juntos durante horas a fio? Então, o canto era usado para conectar o cérebro de uma maneira muito intensa, porque os sons que você emprega têm um grande impacto sobre o que acontece no cérebro. Portanto, esses mantras foram estruturados, uma vez que uma certa matemática está envolvida nisso e uma certa poesia também está envolvida nisso ao mesmo tempo. Devido ao uso de um certo nível de sons estruturados, isso conectou tanto os seus cérebros, que eles têm um senso fenomenal de memória que é quase humanamente impossível. Normalmente, nos tempos modernos, consideramos essas coisas humanamente impossíveis. Eles tinham esse tipo de memória por causa do uso desses sons de uma forma em particular. Isso aconteceu. Duas pessoas foram para Banaras, amigos. Estavam tomando banho no rio, conversando entre si e fazendo um acordo comercial. Portanto, foi acordado que um amigo ofereceu 50.000 rúpias ao outro amigo para fazer negócios. Assim, ali mesmo, verbalmente, oralmente, eles fizeram um acordo e assim foi feito. E depois de alguns anos, porque não havia papel escrito, quando este homem quis o dinheiro de volta, o outro homem disse, "Você nunca me deu?" Não aconteceu nada disso. Então ele foi ao tribunal. Quando ele foi ao tribunal, não tinha provas. Ele disse, "Eu dei o dinheiro, mas não tinha provas." Daí o juiz disse, "Você tem que conseguir alguma prova, senão não podemos fazer nada a respeito." Então ele se lembrou de que quando estavam no rio, eles viram um sacerdote Brahman que estava tomando banho perto deles. Portanto, ele somente tinha a esperança de que talvez ele tivesse ouvido o que eles falaram e eu posso levá-lo como testemunha. Então ele foi procurar aquele homem em Banaras, encontrou o homem e, para sua decepção, percebeu que o homem não sabia inglês. Essas pessoas estavam falando inglês e esse sacerdote não sabia inglês. Portanto, ele achou que não serviria. Então o Brahman perguntou por quê.
Então ele disse, veja, há 4 anos nós estávamos tomando banho e você também estava lá. Eu só estava esperançoso de poder tê-lo como testemunha. O Brahman disse, ok, eu consigo repetir o que quer que vocês tenham dito, o que quer que vocês dois tenham conversado, eu consigo repetir aquilo. Ele não sabia a língua inglesa, mas ele repetiu cada palavra do que eles disseram. Ele se lembrava de cada som que eles pronunciaram. Ele não sabia o significado, não conhecia a língua, mas conseguia repetir cada palavra do que eles disseram, e ele foi levado ao tribunal e ganharam o caso. Portanto, nossa memória e nossa habilidade de fazer coisas podem ser muito aprimoradas se apenas lidarmos bem com essa situação interior. E uma coisa simples a fazer, se todos vocês estiverem dispostos, podemos dar muitos mais passos em direção a isso, mas uma coisa simples para começar é aprender a simplesmente estar quieto. Se você sentar em algum lugar, apenas aprenda a sentar-se absolutamente quieto e imóvel, apenas sentar-se quieto. Você verá, sua habilidade de compreensão e sua habilidade de usar o cérebro será muito aprimorada. Portanto, quero que você entenda isso. Tudo que você vê, ouve, cheira, degusta e toca é registrado. Seu problema de memória é apenas sua habilidade de poder trazê-la de volta quando você precisa dela. Não há problema de registro. Ela está registrando tudo. Mas você não é capaz de selecionar o que quer. Se você quer selecionar uma coisa, outra coisa vem. Portanto, isso é apenas uma questão de clareza, não de memória. Memória significa, suponhamos que se dissermos que este telefone tem pouca memória, o que isso significa? Que ele tem capacidade limitada para registrar, certo? Se eu apertar o 2, se aparecer o 5, o que isso significa? Uma memória ruim ou um teclado ruim? Um teclado ruim. Portanto, esse é o caso de um teclado ruim. Não é uma questão de memória ruim. É muito importante que você pressione o 2, não o 5. É uma questão de teclado ruim? Não tente consertar a memória está ótima. Tudo que você vê é registrado. Você não é capaz de digitar o número certo. O problema todo é esse, não é? Portanto, isso não é uma questão de memória, é uma questão de clareza. Então, temos que trabalhar a clareza. O que é que nos dá a clareza mental? A primeira coisa é aprender a... Se a nossa clareza não é boa por si só, o mais simples é lidar com as coisas com uma certa precisão. Isso é Hatha Yoga. Onde seus pés devem estar? Aqui, não ali, assim. Onde suas mãos devem estar? Assim. Assim não está correto? Desse jeito. Ao preparar tudo isso, a minha cabeça está virada para baixo. Ah, assim não. Assim. Precisão. Agora você senta. Quando você sentar, você observa isso, ok? Como devem estar suas calças? Assim. O que quer que você tenha trazido consigo, o seu livro, onde seu livro deve ficar? Onde sua caneta deve ficar? Isso precisa de um lugar, simplesmente pratique isso. Com cada detalhe, simplesmente traga a precisão em sua atividade, isso acontecerá em sua mente. Você verá que quando eu disser isso, irá para o número 2, não irá para o número 5. Agora ficou confuso, então lide com isso lentamente. 2, 3, 1. Ok, 2 está aqui, 3 está lá, 1 está ali. Faça isso com cada aspecto de sua vida. Você vai dormir como deve ser, em tudo. Você vai para seu quarto como deve ser. Traga essa meticulosidade do que você está fazendo com asana para a sua vida. Você verá, lentamente, que a mente se tornará muito clara, ela se tornará meticulosa com tudo. Essa simples prática que você deve fazer, a partir deste momento, quando você se levantar, quando sentar, quando andar e quando estiver saindo daqui, você deve olhar apenas desse jeito, como se você estivesse fazendo o quê?
Matsyendrasana, dessa forma. Quantas colunas nisso? Não tente contar todas elas. A primeira fila, se você simplesmente olhar assim, são 5 colunas. Basta registrar isso. 5 colunas. Um vaso. Uma rocha para sentar. Uma rocha grande. Uma bacia. Mais 3, mais 4 colunas. Uma porta. Qual é a altura? Parece ter 4 metros. Simplesmente faça isso. Contudo, quantos passos daqui até ali? Não conte 1, 2, assim. Depois de dar 3 passos, ok, isso é. Adicione 3, mais 3, mais 3, mais 3. Após alguns dias, conte 11, ou 4, ou 5. Simplesmente assim, sem pensar, você deve saber aos poucos que, ok, eu acho que andei 12 passos. Isso é yoga. Esse resultado ocorrerá após um tempo por si só, mas agora estamos com pressa, então use a mente também para fazer isso. Para trazer essa precisão, o que você está tentando trazer para seu corpo, traga também essa precisão para sua mente. Deixe a mente imitar o corpo. Você vai ver, a clareza virá naturalmente. A memória não é o problema. De qualquer forma, tudo é registrado. Vou lhe maltratar agora mesmo. Vou lhe maltratar seriamente? Tente esquecer isso. Você esquecerá? Por toda a sua vida você se lembrará disso? Sim ou não? Então você tem uma ótima memória? Você só se lembra de palavras ruins, é só isso? Se você exercitar sua mente dessa maneira, ela se tornará de tal forma que você poderá fazer com que ela faça o que você quiser. Você verá lentamente que a mente se tornará muito, muito clara. Quando sua mente é centrada, ela é um instrumento poderoso. Isso é algo que você faz dentro de si mesmo, de modo que você seja capaz de se mover por detrás da mente. Se soubermos quem está por detrás do espelho, então poderemos mudar tudo. Se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, poderá diminuir a sua cota de sono. Eu estou ficando preguiçoso e estou dormindo agora algo em torno de 4 horas e meia. Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo, no caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso. Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina. Sim. Podem existir aspectos culturais para os paladares, podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo, mas essencialmente comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona, mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então, na Índia, nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente. Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro. Desculpe-me.
O maravilhoso livro que foi escrito para uma inteligência média, é uma prescrição comum, não foi escrito para o aluno brilhante, foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum, todo mundo entende. Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler 10 vezes para entender? Mas você deita na sua cama e lê uma história de amor. Você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então não lhe falta memória, não lhe falta concentração, é apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento, e outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador, no momento em que você o abre, estar no cinema até as 2 horas da manhã, você está alerta? Abrir o livro às 9 da manhã, ali mesmo, você taca a cara nele. Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? Na maneira iógica de ver as coisas, estamos observando tamas, rajas e sattva. Tamas significa inércia, rajas significa atividade, mas sem equilíbrio, sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo qual esteja rolando uma química com você. Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é? Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal existe um canal. Através dele, ela passa indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora começa com o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros, se você observar no reino animal, existem herbívoros e carnívoros, são os 2 segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então eles só fazem isso. Todos os herbívoros fazem trituramento. O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida. O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por 1 minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo, porque bem aqui os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30% a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos, mas no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? 8 horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão,
Mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que sem esforço, dentro de 3 ou 4 semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre 2 ou 3 horas. 1h30 a 3 horas facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de 2h30 de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de 4h30 atualmente, mais 7 dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, quase todos os dias. Minha filha não me ligou por um mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada 6 horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos 3 cidades, portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de 4 horas de sono e 7 dias na semana, eles estão ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos. A razão disso há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come. Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração, simplesmente mude de 40% a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos, tem que ser uma célula viva. Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40% a 50%, o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver, isso é um pouco difícil de se fazer. Porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não. Não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória, que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido, portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer você está no litoral. Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer.